Pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre planejamento sucessório com a professora Juliana. Esse é um tema altamente importante para quem pensa em advogar. É um tema altamente importante para quem pensa em advogar. Nós temos que... A professora Juliana entrou, todo mundo aí. É um nicho hoje de mercado que está se abrindo. Professora Juliana. Oi, Juliana. caro. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Como é que vocês estão? O que você acha? Tudo certo, tá dando para ouvir, para ver a gente? Eu tô vendo bem o pessoal, eu não sei, o pessoal tá entrando, se manifesta aí, pessoal, o que vocês acham? Boa tarde, pessoal. Boa tarde, já tô vendo a Jéssica. Boa tarde. Tem várias pessoas, eu tava falando para eles antes de você entrar da importância desse assunto. Ele ganhou Juliana. esse assunto. Na verdade, planejar, né, Felipe? Planejar a questão patrimonial, planejar a questão sucessória é um assunto importante desde sempre. É que culturalmente a gente não tem esse hábito, concorda comigo? A gente não tem o hábito de planejar, seja o que for, né? A gente tem a nossa cultura. Ju, tudo bom? Minha cunhada, Tabelian, está participando, tem tudo a ver, né? Ela trabalha com a questão de redação de instrumentos importantes. Ju, contamos com as suas dicas, vamos dizer assim. Dicas. Eu estava fixando o tema ali para todo mundo que entrar ficar ligado no assunto, né, Juliana? Ótimo. Eu, assim, ó, antes de nós começarmos, eu vou apresentar vocês rapidamente, tu e o Cristiano. Tá. E depois vocês... eu queria só que vocês, assim, contassem um pouquinho da vida acadêmica de vocês no início, para a gente dar uma... Eu gosto desse momento, assim, para mostrar para as pessoas que atrás do hoje tem o anterior, né? É bem interessante, assim, contar o passado para ver como reflete no futuro, né? Então, eu vou só apresentar o Cristiano e a Juliana, assim. A Juliana é mestre em processo civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ela é mineira, mas vive no Rio Grande do Sul há muito tempo. A minha colega na Uniriter, é professora, direito de família principalmente. O Cristiano é mestre também em direito civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e ele é advogado militante e algumas vezes professor também, o Cristiano. O Cristiano e a Juliana, eles são advogados, são marido e mulher. Eles têm um escritório de advocacia boutique em Porto Alegre, né? Uma dupla sociedade. Que trabalha com o tema que nós vamos conversar hoje, que é o planejamento sucessório, que é um nicho de mercado que está em ascensão aqui no Brasil, porque as pessoas estão começando a planejar a sua vida antes da morte para, entre um dos aspectos, nós vamos explorar aqui, pagar menos imposto. Então, eu queria assim que vocês dois se apresentassem, assim, contassem, assim, não precisa fazer um grande levantamento da vida de vocês, só acho que a parte acadêmica, assim, da advocacia, para o pessoal compreender quem são vocês. Que pena, achei que você queria que a gente contasse a nossa história, assim. Pode contar também. Fiquei decepcionada agora, mas tudo bem. Tô brincando. Ia cair o número das pessoas. Ia cair. Deixa eu só aproveitar, então, para, né, dar um oi para todo mundo que está entrando. A Luciana da Lotec, que está aqui também, minha querida amiga. Obrigada pelo convite.
né, para a gente conversar um pouquinho sobre planejamento. A Luciana tá pedindo conta, sabia? Joga o sapo na água, né? Não, mas assim, queria convidar todo mundo para participar do grupo, né, Felipe, do Telegram. Depois a gente fala mais sobre isso, mas assim, ele está sendo ricamente conduzido. A gente tem um tema por semana, participações muito interessantes, sorteio de livro. Olha, tá show, assim, né? Então, Quem não tá no Telegram tem que entrar, né? Não, tem que entrar porque vai ter livro, né, Felipe? A gente combinou daqui a pouco essa semana vai ter mais um livro aí, pessoal. Mais um livro. Toda semana tem sorteio de livro. Os textos ali do Telegram estão muito bons também, vale a pena. E assim, vídeos e tal. Mas olha bem, um pouquinho, eu sou de Minas, né? Como você falou, Felipe, eu vim fazer o mestrado aqui em processo civil. Eu sempre gostei muito de processo civil e eu conheci o professor Carlos Alberto Alvaro de Oliveira num congresso de processo civil em Ouro Preto, enquanto eu ainda morava lá em Minas. E óbvio, né, não tem quem estude processo civil que não conheça a escola, né, de Galeno Lacerda, que é tradicionalíssima em processo civil no Rio Grande do Sul. Eu vim para cá estudar, conheci uma querida amiga no mestrado que me convidou para trabalhar com ela no escritório dela. Quando eu conheci o Cristiano, né, que trabalhava lá, e nós resolvemos, quando a gente começou a namorar e tal, a gente resolveu sair do escritório, montar um escritório nosso, que a gente pensou o seguinte, eu acho que aqui tem uma coisa interessante para o que a gente vai trabalhar. Eu sempre trabalhei na área de família e sucessões, e o Cristiano sempre esteve ligado à área empresarial, contratual empresarial, né? Especialmente o direito societário. Especialmente o direito societário. E a gente sempre pensou assim, ó, como é que a gente poderia casar, para além do casamento pessoal, né, essas nossas duas áreas de atuação. Para casar, a gente pensou também, para casar casados mesmo. A gente pensou também, né? A gente pensou em regime de bens, a gente fez uma escolha consciente, né? Mas assim, o que a gente queria era o seguinte, como que a gente poderia ter um escritório que fosse um escritório que atuasse nessas duas áreas, que a princípio, né, as pessoas podem pensar, poxa, são áreas tão diferentes, né? Ou é um escritório empresarial ou é um escritório de família. E a gente sempre teve essa ideia do planejamento como a área para casar as nossas duas áreas de atuação, né? A gente sempre pensou no planejamento. Então, há muitos anos, Felipe, muitos anos mesmo, a gente vem estudando sobre planejamento, tentando entender, né, por que as pessoas procuram planejar. E, assim, eu vou te dizer, talvez o primeiro... Peraí, só um pouquinho. Se apresenta também, senão eu não paro de falar. Bom, o Jean já falou, enfim, eu sempre advoguei, desde que eu me formei, eu sou advogado. Tenho a formação no mestrado da URGS e recentemente, inclusive, fiz um curso sobre planejamento sucessório, né, quando ficou um pouco mais na moda, enfim. Fiz um curso de especialização na FGV, que foi bem válido, enfim, bem bacana o curso. E aí, sobre a nossa história assim, profissional, é isso que eu já falou mesmo. A gente tentou... A ideia era ter um escritório... o Felipe falou boutique, né? Eu acho esse nome até muito chique, assim, para o escritório, mas enfim, um escritório pequeno, vou dizer assim, que a gente tivesse mais proximidade com as pessoas, né? E juntasse essas duas áreas que são os nossos, como diz a menina dos olhos, né? Da minha e da Juliana. A Juliana, família, sucessões, e eu, contratos e direito societário, que é a minha formação mais sólida, né? E o planejamento, basicamente, em termos jurídicos, o planejamento é isso, é conhecer sobre regras de direito de família, conhecer profundamente sobre regras de direito sucessório e conhecer profundamente sobre direito contratual e direito societário. Basicamente, assim, se eu dissesse eu preciso saber fazer planejamento, estuda essas quatro, essas quatro assim, matérias. Mas é isso. Vai ficar
né? Exato, Deputado também precisa. Mas, assim, Eu queria, então, vamos começar a nossa conversa explica o que é o planejamento sucessório, porque necessariamente nem todo mundo se dá conta da importância, e é o que eu tenho falado antes, é um nicho para advocacia, né? Eu queria dizer só uma coisa, acho que para introduzir, aí depois a Juliana vai. Na verdade, são duas. A primeira delas, acho que talvez isso que tenha despertado nas pessoas a questão do planejamento. Nós aqui no escritório, assim, isso é bacana de dizer, a gente tem famílias que a gente está já assim na segunda, terceira geração de um planejamento patrimonial. E o planejamento te permite isso. Tu continua trabalhando com o cliente por muitos anos, né? Mas isso não são esses dois aspectos. Eu queria dizer o seguinte, o que parece que despertou é das pessoas entenderem que não é só, planejamento não se faz só para famílias de muito patrimônio. Essas famílias de muito patrimônio já estavam pensando nisso há muito mais tempo. Já estão planejando. Né? Planejamento é importante para todo mundo, para toda pessoa que tem algum patrimônio, óbvio, né? Evidentemente. Mas para todos, não é só para quem tem grande patrimônio. Eu só vou ligar. Cristiano, já que tu falou nisso, que tu falou que não precisa ter grande patrimônio, eu me lembrei que um primo meu me ligou e disse assim para mim: olha, a minha sogra está com um problema de saúde grave e ela queria deixar a casa para a filha dela. Tem alguma maneira, assim, a pessoa sentindo necessidade, ela tinha uma casa. Claro. É isso. E tinha necessidade, então, só para lembrar, assim, puxei o gancho para que eu me lembrei agora. Quebrar esse tabu, sabe, Felipe? Eu acho que a gente precisa quebrar esse tabu, que o planejamento é para quem tem muito patrimônio, né? E aí as pessoas deixam de planejar e muitas vezes o patrimônio que nem é tão expressivo assim, depois vai servir para pagar imposto, né? Para pagar honorários advocatícios altíssimos. Então, assim, a pessoa acaba perdendo o pouco, e às vezes nem é tão pouco assim, né? Por falta de planejamento, né? Mas não quero te interromper, já interrompi. Não, então eu acho que o primeiro aspecto importante é esse, assim, das pessoas pensarem sobre isso, que isso, inclusive, pode ser oferecido isso também para os clientes, né? Daqui a pouco tem advogados, enfim, que não se dão conta disso, né? Que é um produto, né? Da advocacia. E então esse me parece um aspecto importante. E o segundo, assim, que o planejamento envolve o que para mim e para a Juliana é muito importante. Acho que isso foi a principal diretriz, assim, como nós pensamos trabalhar nesse formato, né, aqui no escritório, que é a proximidade com a pessoa de que está planejando e a família dela e as partes que vão se relacionar a esse planejamento. Eu acho que, assim, não é só jurídico, eu acho que tem um aspecto pessoal, emocional que tem que ser levado em consideração. Então, quem vai atuar com isso, enfim, tem que ter isso muito presente. Não, tem que saber fazer, obviamente, mas tem que saber o que é possível fazer, dependendo das variáveis pessoais mesmo, né, da família, da pessoa envolvida. Só isso que eu queria dizer. Deixa a Juliana assim, seguir. não, é só o Felipe pediu para a gente dizer o que é planejamento sucessório, né? Patrimonial e sucessório. A Luciana está dizendo ali, né? Eu cresci com a história do meu avô que transferiu todo o patrimônio para os filhos em vida, instituiu o usufruto vitalício. E assim, isso a partilha em vida é uma possibilidade, né, de planejamento. Mas também, Lu, não sei se você já ouviu, né, esse planejamento mal feito da história da pessoa, o Rei Lear, né? Já conhecemos essa história de outros carnavais. Mas, assim, um mau planejamento, vamos dizer. Planejar... desde 2002, quando o Código Civil alterou profundamente a questão sucessória, me parece, e eu venho desde lá pensando sobre isso, que tomar as rédeas, né, do seu patrimônio e decidir sobre isso me parece fundamental na vida de qualquer pessoa, né? Eu, Juliana, sempre tive isso muito presente. Assim, deixar para a lei decidir como que vai ser dividido meu patrimônio depois que eu morrer me parece uma coisa absurda,
né? A gente deveria tomar essa rédea o tempo todo, né? Aonde que está, no meu ponto de vista, Felipe, é a maior dificuldade das pessoas aceitarem isso? É que a gente precisa saber, a gente precisa falar que a gente vai morrer, né? Então, assim, a gente coloca frente a frente com a nossa finitude, né? Eu vou morrer. Até que me prove o contrário, a gente tem a sensação de que não, né? De que a gente não vai morrer. Mas a questão do planejamento nos coloca cara a cara com essa realidade, né? Que nós somos finitos, que a gente vai morrer e que vai ter uma questão sucessória a ser tratada. Nem todo mundo consegue falar sobre isso, tá? Isso é uma coisa muito importante. Recentemente, eu estou atendendo agora uma situação de uma filiação socioafetiva póstuma, que o pai não reconheceu em vida o filho, e eu conversando com esse filho, com muito jeito, com muito cuidado, né, perguntei para ele assim, assim, não falei desse jeito, mas quis dizer, mas por que vocês não resolveram isso em vida? Né? Assim, por que o cara não te adotou em vida? E ele me disse assim, ó, Juliana, deixa eu te dizer uma coisa, o meu pai não podia ouvir a palavra morte. Então, só, ele não ia fazer nada para planejar isso. Nada. Porque ele não podia. Ele falava, ele ficava apavorado. E eu vou dizer, isso é muito comum, né? É muito comum. Então, eu acho que, assim, planejar... O que é o planejamento patrimonial e o planejamento sucessório? Principalmente sucessório. É olhar para o seu patrimônio, conhecer as regras jurídicas de transmissão desse patrimônio, entender o que é possível, quais são os impostos, né? Ou qual é o imposto que incide nessa transmissão depois da morte, e pensar. Então, assim, só para dizer uma coisa que para mim é muito importante em termos de planejamento, o planejamento ele não existe só para reduzir tributo, ele também faz isso, mas ele faz um bem maior, Felipe, que eu acho que é evitar briga, manter a harmonia familiar, distribuir o patrimônio conforme a característica de quem vai herdar, né? Semana passada eu participei de um curso, uma manhã de estudo super interessante, e uma das questões que um colega e amigo nosso trouxe, ele dizia assim, gente, patrimônio é uma bênção, e eu acho que a gente tem que pensar isso mesmo, entende? Receber patrimônio é uma bênção, brigar por esse patrimônio é que não é, entende? Discutir sobre esse patrimônio é que não é, tá longe de ser uma bênção. Então, querido Marcel, depois eu acho que tem umas perguntas, né, Felipe? Eu me perco um pouco, tá? Eu não estou conseguindo ler. Juliana, eu não estou conseguindo ler as perguntas aqui, não está aparecendo para mim. Depois tu lê, por favor. Tá, eu vou tentando depois, tá? O Marcel colocou, vê se não vai dar coisa. Não, vou entrar como... Assim, mas eu não vou pegar. Não, você vai ficar fazendo barulho aqui. Olha, a gente, tá vendo como a gente discute mesmo na live? Mas assim, ó, distribuir isso de forma, o Marcel colocou ali, né? Distribuir isso de forma qualificada é que é importante. Então, eu acho que assim, quando a gente fala em planejamento, Felipe, quando a gente senta para conversar sobre planejamento, a gente precisa entender quem são as pessoas, quem são os filhos, qual é o patrimônio, o que essa pessoa pretende. E é isso, né? O nome fala por si. É planejar mesmo, é tomar as rédeas do seu patrimônio e você decidir como vai ser feita essa divisão do seu patrimônio. Eu acho que é aí que tá, para mim, o troço mais importante do planejamento, sabe? Eu tenho um pouco de aflição das pessoas dizerem, depois que eu morrer, tanto faz. Mais ou menos, sabe? Eu não acho que depois que morrer tanto faz. Usando um pouco dessa fala, né, do Alexandre, até que ele falou, o patrimônio é uma bênção. É mesmo, sabe? Mas ele se torna uma bênção se ele é transferido permitindo que as pessoas vivam essa graça, vamos dizer assim, né? Porque... Peraí só um pouquinho. Se puderem repetir as matérias que vocês falaram que seria interessante, vamos repetir, Angélica. Ó, a gente falou... No final, a gente vai até falar um pouco a gente trouxe uns livros aqui. Tá. Indicações. Angélica, família, óbvio, sucessões, tá? Família, sucessões, contrato societário. Família, sucessões, contrato societário. Inclusive, Felipe, eu tenho brincado, assim, que eu tenho voltado meu estudo um monte para o direito societário, assim, essa área que eu venho de uma formação em direito de família, porque para planejamento é isso. E tributário
tributário, tá, Angélica? Mas olha, você vê, eu não faço tributário, o Cristiano também não. Então, quando a gente precisa de questões tributárias na nossa equipe de planejamento, a gente chama alguém, né? Eu não Deixa faço. eu te fazer uma pergunta em cima disso, que eu acho que o pessoal. O que vocês acham melhor, a doação em vida ou holding familiar? E aí a gente já entra ali para vocês explicando o que é uma holding. Porque eu particularmente prefiro, eu acho melhor a holding familiar que a doação em vida. Eu queria assim que para as pessoas Vamos entenderem, eu falar acho um que está bem pouquinho. ligado à holding, né, o que vocês fazem, mas a holding, Tá, acho que depende do caso, né? Também não. tá. Mas eu queria que Eu ficasse acho assim, ó. holding ou doação em vida. Tá, assim, vamos partir de um pressuposto só para a gente não perder. Primeiro, o planejamento é individual, tá? Sempre ele vai ser individual. Então, assim, ó, se no caso a holding é mais legal, é porque nesse caso fazia sentido, tá? Depois nós vamos ver se. Eu vou te dar um exemplo. Eu recebi aqui no escritório uma cliente, a gente estava conversando sobre outra coisa, nada a ver. E ela me disse assim, ela recebeu um patrimônio, tá, de herança, ela recebia aluguel desse patrimônio, e ela disse assim, eu vi que você trabalha com questão de planejamento também, eu queria, posso fazer uma pergunta? Posso? Porque meu contador está me falando para fazer uma holding. Aí eu falei, o que você tem de patrimônio? Sério, ela recebia de aluguel R$1.200, R$2.000, sabe? Vai fazer uma holding para quê? Entende? Qual é a Sim. lógica disso? Então, só não dá para vender holding familiar assim como sendo resumo de um planejamento. Isso eu tenho muito medo, né? As pessoas falam muito assim, ó, vamos fazer uma holding, como se isso fosse planejar. Então, vamos partir de um pressuposto. O planejamento é individualizado, né? A Lu e o Marcel estão ali contando um caso de um inventário super difícil. E é isso, anos e anos e anos. E até ela colocou, até hoje não resolvido. Eles estão lembrando de um caso lá de Santa Maria. E é isso, inventário para dar briga é inventário de... Recentemente eu fiz acho até que a Luciana vai se lembrar, que eu contei para todo mundo que eu usei lá os métodos da mediação, consegui fazer um acordo, de um inventário de uma pessoa que morreu em 1996. E o pau estava quebrando. Um dos herdeiros morreu de infarto depois de uma briga. Vocês pensam, né? Então, assim, Sim. tá. Cristiano, fala um pouquinho de holding, um pouinho de partilha de vida, senão eu não paro de falar. Assim, não, bem rapidamente, assim, para que serve, ou sei lá, o que é uma holding familiar, enfim. E basicamente, holding não é nenhum tipo societário, né? Esse nome, né? Os tipos societários são a sociedade limitada, a sociedade por ações, e os outros tipos que não são muito usados, mas basicamente esses dois que são os mais usados. A holding, ela tem basicamente duas funções. Ou ela é constituída para que essa sociedade participe de outras sociedades, por exemplo, uma sociedade operacional. Então, a holding vai ter as cotas ou as ações, né, dessa sociedade. Ou ela é constituída para ser o que também chamam, vamos colocar entre aspas, enfim, uma holding pura, que ou uma holding pura, não, uma holding patrimonial, que é essa holding de colocar um patrimônio imobiliário ou até mobiliário, né, ações, etc., dentro de uma sociedade, né? Vamos imaginar que seja uma sociedade limitada ou uma sociedade por ações. E esse patrimônio fica unificado, né? Essa que é a verdade. Então, em termos de unificação de patrimônio, do patrimônio seguir rendendo ou dando resultados, porque ele só dá resultado quando ele está junto, quando ele está formando uma coisa, né, só, aí a holding tem muito sentido. Tem muito sentido. E lógico, tem os outros reflexos, né? Que daqui a pouco, com a reforma tributária, não sei se vai ter tanta gente querendo fazer holding patrimonial, se passar aquela questão da tributação sobre os dividendos, né? Que desde 96, se não me engano, a divisão de resultados é isenta de imposto de renda, né? Mas querem tributar agora. Mas, enfim, então a holding também tem esses efeitos reflexos, vamos dizer assim, de que, por exemplo, os aluguéis, né? Quem aluga vários imóveis na pessoa física, evidentemente que hoje
vale muito mais a pena ela alugar esses imóveis numa pessoa jurídica, porque ela vai pagar muito menos tributo. Aí entra essa questão da vantagem tributária. Em vida, né? Em vida, por enquanto. Só para o pessoal entender, Cristiano, eu faço uma empresa, eu tenho meu patrimônio, eu pago imposto para levar os meus bens para dentro da empresa, porque o pessoal, como é que vai funcionar? Eu vou montar uma empresa que não tem patrimônio, o patrimônio vai ser meus bens, e aí eu levo para lá, para dentro da holding, os meus bens, eu pago imposto para integralizar ou não. E aí eu queria que a Juliana também explicasse a questão do regime de bens, para o pessoal compreender, porque tu vai levar para dentro do patrimônio e aí tu vai fazer os filhos vão ser os sócios, né? Por isso, eu até eu faço a pergunta e me lembro, e vou lembrar de um caso, de uma família de um amigo meu que fez uma holding em 3 dias. Hoje eles têm um patrimônio assim extraordinário, assim, milhões, e hoje eles estão se matando, os filhos, porque a holding foi mal construída. Fizeram a questão da votação, por exemplo, quem é que tem direito a voto. Olha, tem uma, Cristiano, que tu vai falar depois, mas tem uma pessoa que eu conheço mais, que ela quer tirar quer sair da sociedade, quer pagar o imposto para sair do que ficar de tão mal construída que foi. Então, por isso que essa questão, por isso que eu botei planejar para não fazer em 2 dias a holding e dar tudo errado. Assim, ó, eu vou deixar o Cristiano seguir o raciocínio, mas assim, aquilo que ele disse lá no início, conhecer a família, conhecer as pessoas, entender, não se planeja em 2 dias, não se resolve a questão em 2 dias. Você sabe que o nosso processo, nem sei se a gente vai ter tempo de falar sobre isso hoje, mas se as pessoas super interessarem por esse tema, a gente pode seguir daqui a pouco falando um pouco, assim, ó, como que vocês fazem, né? Qual é o processo mesmo, né, de trabalho? O método. A gente tem uma reunião que a gente faz para conhecer o que essa pessoa quer, né? Assim, qual é o objetivo desse planejamento. E muitas vezes, Felipe, só para fazer um parêntese, assim, né, no que o Cristiano estava falando. Muitas vezes o pai tem um planejamento, assim, ele pensa uma coisa e nem sempre é aquilo que os filhos querem, entende? Sim. Então, assim, ó, a gente entra na esfera de autonomia de um terceiro, muitas vezes, né? Você vê, vou dar um exemplo aqui muito rápido. A gente está fazendo um planejamento, a gente fez um planejamento para uma família que a gente acompanha e assim, eles têm uma empresa, nessa empresa trabalha o pai e os 2 filhos. Trabalha lá, tá? Assim, os filhos estão lá, estão dando vida naquela empresa. E o pai tem 3 filhos, esses 2 e uma filha, tá? E uma menina. Uma guria que não mora aqui, não mora em Porto Alegre, mora em outro estado e é a mais nova, tá? Na escadinha dos filhos, é a mais nova. E uma das coisas que a gente fez em todo o planejamento, inclusive porque o filho mais velho estava iniciando uma união estável, aí você pediu para falar um pouquinho de regime de bens, né? Mas só para dar um exemplo. O filho estava iniciando uma união estável e nós conversamos sobre o que seria os passos que a gente daria nesse planejamento. O ideal seria que eles tivessem um regime da separação de bens, tá? Esse filho que estava na reunião, que participou, ele entendeu perfeitamente porque que ele tinha que iniciar essa relação dele por esse regime, tá? Até uma questão de proteção, existia um risco ali. Mas você veja bem, como que a gente vai falar para essa menina, tá? Que se ela se relacionar com alguém um dia na vida dela, ela vai se relacionar pelo regime da separação, que ela não vai poder escolher, sendo que essa é uma esfera de autonomia dela, ela que decide o regime de bens que ela vai querer casar, né? Se ela disser assim, meu amor é universal e eu então quero o regime da comunhão universal, ela pode escolher. Então, assim, ó, como é que a gente traz essa pessoa e explica para ela que ela está envolvida num planejamento, que a escolha do regime de bens dela vai influenciar nesse casamento, nesse planejamento. Porque se ela disser, eu vou casar no regime que eu quiser, vai mudar outras decisões que nós vamos ter que tomar nesse planejamento. Sim. Então, assim, ó, não é simplesmente constituir em 2 dias uma holding patrimonial. Não é. Isso. Planejamento não pode ser isso. Né? Olha lá, ó.
meu avô brigou minha tia mais nova. Luciana está dizendo, meu avô brigou minha tia mais nova a casar pelo regime da separação. Assim, mas é isso, assim, ó, quando se fala de planejamento, em tese, não pode ser obrigado, né? As pessoas, por isso que eu falo das pessoas, todo mundo tem que estar... as regras só vão funcionar se todo mundo compreender que aquilo é para um bem maior, enfim, é para uma coisa melhor para todo mundo. Porque senão não vai dar certo. Daqui a pouco, bom, ok, uma vai aceitar aquela obrigação, a outra, o outro não vai. Então não vai adiantar nada. Eu tô lembrando aqui, nós temos um amigo terapeuta, tá? Ele é terapeuta. A gente estava conversando sobre isso. A Luciana diz, mas o noivo exigiu ali um campo e umas cabeças de gado. Pertinho. Mas olha só, nesse caso, né, a gente tem esse amigo terapeuta, a gente estava conversando sobre isso, falando sobre planejamento e tal. Ele nos contou um caso, obviamente não falou o nome nem nada, ele falou, gente, você sabe que eu atendo uma pessoa? Eu atendo um paciente meu, que o pai está fazendo um planejamento, né? O pai está fazendo umas ideias lá. Ele até chamou de planejamento depois que conversou com a gente. Ele nem tinha ideia de que isso seria um planejamento. E ele inclui o filho nas decisões dele. E o menino está fazendo terapia para como dizer para o pai dele que não quer nada da empresa, que quer dizer para o pai dele que é homossexual, não sabe nem como dizer isso. Agora você vê o nível de um pai fazendo planejamento, incluindo um filho que não sabe sequer a sexualidade do filho. Não que isso importe, mas assim, eu tô querendo dizer que ele não conhece esse menino, ele não conhece esse filho dele, né? Assim, e tá planejando, inclusive a sucessão da empresa para o menino que não quer, né? Mas assim, volta lá, Cristiano, a questão da holding. Você estava falando da questão da integralização. Ah, sim. Pois essa questão é bem delicada. É que, assim, a regra legal, né, diz o seguinte: se eu integralizar patrimônio com imóveis numa sociedade e essa sociedade é dedicada à locação ou compra e venda de bens imóveis, essa integralização vai ser tributada pelo ITBI. Se eu integralizar imóveis em qualquer outro tipo de sociedade, uma sociedade de participações, vamos chamar assim, que é o que o pessoal costuma fazer, não há o pagamento do ITBI. Sim. E aí, então, a regra ainda diz o seguinte: se no prazo de 2 anos, né, enfim, pelo período de 2 anos, a receita dessa sociedade não pode, metade mais um, né? Mais do que a metade da receita dessa sociedade não pode ser advinda de locação ou compra e venda de bens. Se for, vai tributar também. Então, essa é uma questão bem delicada, assim, que também envolve uma questão de planejamento, né? Para que vai fazer esse cálculo? Bom, eu quero pagar o ITBI porque ainda assim no tempo essa redução de imposto de renda me favorece. Ainda assim vale a pena. Então, realmente, isso é realmente o caso a caso. E, além disso, saber fazer direito. Assim, tem muito caso, assim, já pipocando e tal. São Paulo tem mais do que aqui do Rio Grande do Sul. E agora até o STF já recentemente julgou uma questão nesse sentido. As pessoas às vezes fazem a integralização do imóvel. Tem 2 formas de fazer a integralização do imóvel: pelo valor de mercado ou pelo valor que está declarado no imposto de renda. Já há quem diga que se eu, por exemplo, integralizar um imóvel por 100, porque é o que está escrito na minha declaração, e a outra pessoa integralizou mais 100 em dinheiro, e o meu imóvel vale 300, na verdade tem 200 que estão descobertos aí, que tem gente que inclusive que diz que haveria uma doação desses 200 para o meu sócio, porque ele está 200 não, na verdade 150, né? 100 porque é a metade, né? Então, assim, tem que saber como fazer também, até esse tipo de... Mesmo que se não vá... Essa questão é delicada, porque aí os tributos dos municípios é o do Estado. Agora,
Do Eles estado, estão do município. entendendo. ITBI município. ITBI é município. E aí, aí eles estão entendendo que é o valor atualizado do imóvel? Eles existiu. Vou contar o caso que o STF julgou. Basicamente, eles fizeram o seguinte: eles integralizaram um imóvel que valia 800, mas a integralização foi só de 100. E os 700 ficou numa conta contábil, uma conta de provisões lá, enfim. O município foi lá e disse o seguinte: olha, esses 700 eu vou tributar. Porque eu só não tributo o que for capital social. E aí tributou a diferença entre o que ele integralizou de capital social e o valor que estava bem. Essa questão da integralização, a bem da verdade, é que todos os municípios estão se dando conta, assim, que eles têm que ir atrás desse dinheiro aí, porque as pessoas, ninguém quer pagar, né, essa tributação. O Rodrigo fez uma pergunta ali, ó, Cristiano. Rodrigo Kritzman fez uma pergunta. A isenção de ITBI. Rodrigo. Tudo bom, Rodrigo? Rodrigo, um querido, foi meu aluno lá na Rita. Foi seu aluno, né, Felipe, não? Rodrigo? Foi. A isenção do ITBI na integralização do capital social está limitado ao valor de aquisição dos imóveis, ao valor do capital social, ou alcança o valor de mercado do imóvel? Eu posso integralizar pelo valor de mercado. Essa é a regra que se tem. Ou eu integralizo pelo valor da minha declaração do imposto de renda, ou eu integralizo pelo valor de mercado. Se eu integralizar pelo valor de mercado, a consequência disso é que eu vou ter que apurar ganho de capital. Porque, vamos imaginar, está declarado 100, eu integralizei por 300, que é o valor de mercado. Bom, então eu estou ganhando 200. 200 vai aplicar ganho de capital. A não ser que se aplique aquela tabela lá de redução do ganho de capital. Mas aí ganho de capital é o que ele está colocando, né? Mas aí paga o ganho de capital. Paga o ganho de capital. Tem uma tabela, né, de redução de ganho de capital, por exemplo, se o imóvel é muito antigo, né? Sei lá, eu não me lembro a primeira redução é 100%. Mas são imóveis muito antigos. Mas vamos imaginar que um imóvel que eu adquiri em 1970 e está na minha declaração 50, eu vou integralizar, vale muito a pena eu integralizar pelo valor de mercado, que aí então eu não vou pagar ganho de capital, porque tem essa faixa de redução, é uma resolução lá da Receita Federal. E eu não vou pagar ganho de capital e eu vou, como dizer assim, alavancar, né, esse bem para uma próxima venda, né? Então vale a pena. Então, assim, a integralização de bens também envolve muito cuidado, assim, e planejamento, para né? indicação de como fazer, enfim. As pessoas, isso que o Felipe está dizendo, assim, uma holding fabricada em 2 dias, eu tenho absoluta certeza que ela vai dar errado. Porque não tem como tu ter tu não tem essa compreensão em 2 dias. Assim, tá, mas quais bens que nós vamos integralizar? Por qual valor nós vamos integralizar? Tá, e depois de integralizados esses bens, como é que vão ser divididas essas participações societárias? E como é que se vota para venda ou não desses bens? Enfim, é muita coisa para pensar. Porque aí... Quando tu coloca, só para terminar, desculpa. é muita coisa para pensar quando tu coloca um patrimônio que na verdade, assim, são vários, né? Vários patrimônios, tu unifica esse patrimônio, né? Então, no momento que tu unificar, tu tem que pensar como é que ele vai seguir em frente, né? Então, acho que essa, sei lá, nas diretrizes gerais, né, do planejamento, isso é importante. Né? Não, eu vou fazer uma pergunta. Eu vou fazer uma perguntinha para o pessoal que está assistindo, assim, que talvez... Porque o pessoal que está assistindo está se dando conta que é tão importante essa área hoje, porque tem muita gente com patrimônio e envolve vários advogados. Não é para o contador fazer. É o advogado de família, é o advogado tributário, é o advogado de empresarial. Se não fizer com todo mundo conhecendo, não sai a hold, né? Sai pela metade. Então, por isso é um nicho importante, né? Que assim... E eu queria que tu falasse, Juliana, sobre o Cristiano, sobre essa questão do regime de bens na hora se o casal, o dono do patrimônio, né? Ou pode ser, acho que os filhos também. Os filhos forem casados no regime da comunhão universal, se a mulher pode ser sócia do marido.
Como é que funciona isso dentro da Pois sociedade? não, comunhão universal não, né? Não. Isso. E nem separação. E nem separação. Isso. Mas assim, ó, para você ver como isso está tudo interligado, né? Como essas áreas do direito estão todas interligadas. Porque, assim, quando se pensa no planejamento, aquilo que eu disse lá, quando o Código Civil, né, alterou o regime, o direito sucessório, trazendo essa ligação do regime de bens para a questão sucessória e trazendo uma regra que não respeita a natureza do regime. Hoje mesmo, eu estou fazendo uma proposta de acordo no inventário de uma pessoa que faleceu casada no regime da separação. Ela deixou um baita de um patrimônio, 3 filhos do primeiro casamento, uma filha do segundo casamento, casado pelo regime da separação. Veja bem, esse cara foi casado, teve 3 filhos e divorciou, casou de novo pelo regime da separação. O que ele queria, Felipe? Ele não queria que esse patrimônio se comunicasse com a mulher, né? Ele não queria isso. Não deixou isso escrito em lugar nenhum, mas ele não queria. E hoje eu estou tendo que dividir essa herança por 5, 4 filhos mais ela, né? Então, assim, isso é uma coisa que, assim, os filhos falam, é difícil de engolir. É difícil de engolir. Então, planejar, né, como que vai ser a entrada na empresa, se pode, se não pode, né? O regime da comunhão universal, as pessoas não podem ser sócias, né? E da separação obrigatória. E da separação obrigatória. Então, como fazer? É interessante que o cônjuge entre, nós vamos ter que alterar regime de bens, né? A gente fez um curso de planejamento sucessório, a gente fez um slide assim, com 500 coisas, né? Contratos e documentos e tal. Então, assim, tanta coisa. Então, alterar regime de bens, pode ser que a gente tenha que alterar. Então, claro, o que o Cristiano fala, você pega o patrimônio que está lá separado, né? E vai unificar ele numa empresa. É lógico que você vai pensar depois, na hora que eu morrer, quem fica? Quem administra? Como que fica? Enquanto eu estou vivo, qual é o meu poder de decisão? Né? O quanto eu perco? Às vezes a pessoa diz assim, não, mas eu não vou botar meus filhos aqui, não, vou perder tudo. Não, mas a gente pode te deixar, né, alguém que ainda casa no regime da comunhão universal, Luciana, mais ou menos uma média, olha, de 20 a 30 registros de pactos por dia de comunhão universal, tá? Isso uma aluna minha fez. Ela trabalha no registro de imóveis. E ela me contou uma coisa absurda, minha filha. Casa e casa muito, tá? Então, assim, fiquei pensando nesse negócio da comunhão universal. Faz sentido a pessoa entrar ou não? Essas são questões que a gente precisa conversar, né? Mais alguma coisa que a gente pode pensar de regime? Regime? Do regime, o que eu acho importante é que, assim, até a gente colocou no texto aquele que te mandou no grupo, né? O regime de bens influencia muito naquelas regras básicas, né, do planejamento, que é sobre a legítima, né? O cônjuge é herdeiro necessário. Então, o regime de bens, ou enfim, a existência do casamento ou a da união estável não estável é um problema hoje em dia. Não se sabe se o companheiro é herdeiro necessário ou não. O STF disse que é inconstitucional a regra sucessória do companheiro, e aí instado a dizer se então o companheiro também deveria ser considerado herdeiro sucessório, como é o cônjuge. O STF disse não julguei sobre isso. Eu julguei sobre o artigo... A Juliana sabe decorar os artigos. Qual é o artigo do Juliana? 1790. Eu julguei sobre o 1790, não julguei sobre o 1845. Então, hoje em dia, o companheiro também entra... Quem faz planejamento e tem união estável, hoje em dia está assim, tá, e agora? O que eu faço? Porque essa é uma pergunta interessante. A gente recebe todo dia. Vale a pena eu casar ou eu fico em união estável? Né? E se eu casar, ou eu vivo em união estável e altero o regime de bens? Essa é uma pergunta, muitas vezes, essa opção entre casar ou viver em união estável não é só uma questão pessoal, né? Assim, eu quero casar, eu não quero casar, por A ou B, eu tenho sonho de casar, eu não tenho... Às vezes não é só isso, tem consequências jurídicas importantes. Então, assim, nós já tivemos, né, clientes que disseram assim, meu Deus do céu, vou ter que casar então.
Vou ter que casar. Eu e a Juliana foi mais ou menos assim que a gente decidiu casar. Não por conta de patrimônio, mas só vamos casar, então vamos. Aí foi o pedido O casamento é bom porque já está tudo documentado, né? Foi o pedido de casamento mais horroroso que já teve na face da Terra. Ele guarda essa mágoa. Por isso que ele está falando sobre isso. Ele guarda essa mágoa. Mas vocês acham... Voltando ao assunto, é isso. Assim, para dar um exemplo bem concreto, esse tempo nós estávamos discutindo sobre esse tema e a pessoa disse, tá, mas assim, tem muita gente que está fazendo a renúncia, né? Sei lá, o companheiro renuncia à herança num pacto, ou até o cônjuge, né? Renuncia em vida à herança. Já tem até pessoas escrevendo sobre isso, enfim. Existe uma vedação da contratação sobre herança, enfim. Mas nesse caso não seria uma contratação, seria uma renúncia, um ato unilateral. Enfim, tem essa discussão. E aí não sei quem foi exatamente, disse o seguinte, olha, faz a renúncia, porque daqui a pouco muda o entendimento lá do STF, daqui a uns anos, quando a pessoa for morrer, já nem temos a discussão. Mas, assim, então, às vezes é isso mesmo. Mas o que eu acho importante, assim, já que a gente está falando, né, tem vários alunos, jovens advogados, o que eu acho importante na questão ética de quem trabalha com isso é dizer assim, ó, nós vamos fazer esse instrumento, mas ele te dá 100% de garantia? Não dá. Né? A gente não falou sobre isso, Felipe. A gente deveria ter falado, assim, nós, né? Deveríamos ter pensado nisso. Aquela venda de blindagem patrimonial não existe, né? Assim, ela é fantasiosa. Ela é a venda de pai para filho, isso? Não, a venda do produto, blindagem patrimonial, né? Muitas pessoas, assim, quando falam sobre planejamento, falam isso, né? Especialmente para devedores isso acontece. Vou blindar o patrimônio. Isso não existe. Isso não existe, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa ser honestos nesse momento de planejamento daquilo que é possível e daquilo que não é. Tem muitas vezes, aqui, Luciana diz que quem sabe artigo de cor é apenado. Então, eu tô bem ali. Tô sabendo. É o 15. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente ter uma franqueza nesse momento em dizer assim, ó, isso que você está querendo não pode, não vai acontecer. Não pode, a gente tem regras. E tem regras que eu não consigo driblar, né? Que eu não consigo fazer diferente. Então, assim, uma forma da gente organizar. Eu acho que existe uma parte do patrimônio que a gente não consegue fugir, né? Assim, eu não posso dispor de 100% do meu patrimônio, mas eu posso organizar o meu patrimônio dentro dessa lógica, entende? Então, assim, eu posso não conseguir tudo, mas eu consigo organizar. Eu consigo... Aí que eu acho que é interessante essa ideia do planejamento, né? Eu vou assinar a renúncia, né? A renúncia em vida. Existe lá a proibição do Pacto da Corvina, do 426. Eu sei, Luciana, quase todos de cor, tá? Eu já passei várias vezes pela pena. Então, olha só. Existe essa proibição, mas é possível uma interpretação jurídica que a renúncia não é um ato de contratação, né? Não é um ato bilateral. Então, a renúncia, isso assim, eu sempre digo, você pode abrir qualquer manual, né, sobre aceitação e renúncia. A primeira frase é renúncia é ato unilateral. Então, assim, eu não estaria contratando, né, isso. Então, eu vou dizer para o meu cliente, nós vamos fazer isso. Mas você me garante, né, doutor? Não garanto. Não garanto. Sim. Eu acho que a gente tem que ter essa franqueza. Eu acho que isso é fundamental nesse momento de planejamento, sabe? É assim, o que é possível? Eu acho que os clientes ficam felicíssimos. Quem pensa em planejar, entende a regra. Diz, olha, aqui eu não posso ir, né? Eu acho que quem fica mais frustrado é quem não planeja, né? Você queria falar alguma coisa? Pessoal, deixa eu só... Eu acho que a gente está meio se encaminhando, assim, eu sei que é difícil, assim, a gente ter que cortar, mas não. Acontece, pessoal, eu acho assim, ó, que o pessoal que está nos assistindo, eles têm que... É super importante eles entrarem no nosso Telegram. O link está lá na bio, se quiserem pedir direto também, porque lá a Juliana vai na sexta-feira e o Cristiano
conversar com todo mundo e lá pode ser alguns esclarecimentos que não estão sendo feitos aqui, vocês podem fazer lá diretamente no Telegram. E outra coisa que vai acontecer na sexta é que vai ser sorteado um livro e a gente vai estar anunciando agora. É um livro do Cristiano. Qual é o livro, Cristiano, que vai ser sorteado? Se eu tô com os livros aqui no escritório, gente, ninguém compra o meu livro. Aí eu vou fazer o sorteio. Mentira! O livro chama Autonomia Privada e Testamento. Vamos Olha que legal, hein? Faz uma propaganda, parece. Aproveitar aí, tem bastante gente. Eu queria fazer uma provocação para quem quer estudar sobre planejamento. Que eu acho que, para mim, é o tema, um dos temas mais delicados que tem para pensar sobre divisão do patrimônio em vida. Que é a questão, foi falado no início, aí meio que passou, né? É muito assunto, enfim. Que é a questão da qualidade do patrimônio e a quantidade, né? Ou, enfim, ou a quantia, né? Se nós estamos falando de dinheiro, né? Mas, enfim, se esse dono do patrimônio, se ele pode jogar com essas duas variáveis, né? Eu só preciso pensar na quantidade de patrimônio para dividir em partes iguais, ou eu preciso pensar na qualidade desse patrimônio. Se eu vou dar um exemplo concreto. Se eu deixo cotas ou ações para o meu herdeiro e deixo um imóvel que vale a mesma coisa hoje, em 2020, para um outro herdeiro, isso é completamente legal, não tem discussão sobre isso, está bem, está correto. Se os dois herdeiros tiverem as mesmas características pessoais também, acho que, assim, para mim, quem conseguir escrever alguma coisa de qualidade sobre isso, eu vou ser o primeiro a comprar. Eu não consigo. Ô, Felipe, deixa eu dizer uma coisa. Como nós dois somos bem acadêmicos, né? Assim, a gente tem esse viés, nós somos advogados, mas nós temos esse viés acadêmico, a gente separou, assim, alguns livros, tá? Só para mostrar para o pessoal, assim, quem quiser estudar um pouquinho sobre isso. Lê, Juliano, que aparece espelhado. Lê o título só. Ah, aparece espelhado? Tá. Lê o título só. Sucessão hereditária. E mostra a capa, assim, mas... Assim, ó, só para vocês verem a capa, Sucessão Hereditária nas Empresas Familiares. É um livro do Gustavo Cerqueira. Quer falar um pouquinho? Não. Isso aqui é um relatório. O Gustavo Cerqueira, ele fez um relatório para apresentar num congresso que tratava sobre... Eu até vou ler aqui para não errar. Você não tem muito tempo, acho. Não tenho, né? Não. Bom, mas enfim, é um relatório que ele fez sobre o Congresso Internacional de Direito Comparado. Ele fez um relatório sobre o que implica a sucessão hereditária nas empresas familiares. É bem interessante o livro. Esse aqui também é super legal, uma coletânea de artigos, chama Empresas Familiares e Famílias Empresárias, Governança e Planejamento Jurídico e Sucessório, muitos artigos bem importantes. Disso aqui vale a pena dizer, existe um grupo de pesquisa na Fundação Getúlio Vargas, e eles já publicaram vários volumes, né, sobre empresas familiares e famílias empresárias, coordenado pela Roberta Prato. Vale a pena, assim, tem outros volumes, esse é só um deles, mas todos são bons. Depois, uma outra coletânea super interessante coordenação do Fábio Lhoa Coelho e do Marcelo Andrade Feres, que chama Empresa Familiar, Estudos Jurídicos, muitos artigos interessantes que pode dar ideias, né? Esse aqui é super interessante, ó, a família e a questão patrimonial, só para vocês verem. Do Mairan Gonçalves Maia Júnior, fala sobre planejamento patrimonial, regime de bens, pacto antenupcial, contrato de união estável. Ele é desembargador em São Paulo. E é um autor, assim, que quando se debruça, assim, a tratar sobre um tema, ele é muito completo, assim, vale a pena. Tá bom. Se alguém quiser mais dicas, no grupo do Telegram, né, Felipe? A gente manda uma lista. A gente manda mais. Mas, assim, eu só queria mostrar
que, assim, planejamento é fruto também de muito estudo de quem pretende fazer, né? A gente bate muito nessa tecla. Foi muito legal você trazer aquela ideia daqui. Pô, deu errado uma holding formada em 2 dias. Nem precisa me dizer, não preciso ter bola de cristal para saber que vai dar, né? Assim, se der certo, por milagre. sorte. Por sorte, é porque não ia dar errado mesmo se não tivesse, né? Eu tô feliz aqui que o pessoal tá mandando parabéns. Eu também estou feliz. Eu estou bem contente assim com o formato da live de vocês dois aí, assim, da nossa conversa assim bem descontraída, muito legal. Assim, eu queria agradecer então a presença de vocês, convidar o pessoal mais uma vez a fazer parte lá da turma do Telegram da Lotec. Tá todo mundo lá, a gente faz sorteio de livro, conversa sobre direito. A Juliana tá lá, o Cristiano e muitas outras pessoas. A Lívia aqui, que o meu parou de sair as mensagens, eu não sei quem entrou, mas... Eu peço desculpas, né? A gente também quer agradecer, mas eu peço desculpas porque é muito difícil, sabe? Olhar e falar, eu ainda vou melhorar. Eu inclusive, não enxergo. Nessa distância, não dá pra mim. Muito legal. Então, eu agradeço vocês. Felipe, eu vou passar a palavra para vocês. E terminarem. Foi a estreia do Cristiano numa live. Verdade. Cristiano, você dá muito bem, Cristiano, numa live aí. Eu até sou um crítico, assim, mas foi bacana. Acho que foi bom. Não, é bacana a conversa. Eu vou começar a tratar de mini aulas, assim, porque a gente faz aqui é mini aula mais do que qualquer outra coisa. Eu acho. E para as pessoas que estão, assim, distantes, isso é a vantagem. A gente consegue dar essa mini aula de coisas tão importantes que a gente não conseguiria fazer em outro momento. E são apontamentos mesmo, né? É só assim, para dar um norte, né? Sobre qualquer tema, né? Olha, nós estamos recebendo a Ju, Rodrigo, Angélica, dando parabéns. E assim, obrigada. só para registrar, assim, o grupo do Telegram é muito qualificado, gente. Não tem que entrar mesmo. Assim, tem que entrar mesmo. Vale a pena. Se aprende muito ali dentro. É que eu acho que assim, ele está um grupo bem organizado no sentido de que assim, há um direcionamento do diálogo, né, das discussões jurídicas, o tema é proposto, é pensado, tem um artigo para a gente ler durante a semana para discutir, né, no final da semana. O grupo está sendo formado por pessoas assim bem especiais, né? A gente está bem feliz de fazer parte. A ideia do grupo é justamente essa: lança um artigo, faz uma live que seria uma aula e depois abre na semana, na quinta, na sexta, para as pessoas discutirem, tirarem dúvidas, e daí tem o sorteio para finalizar quando a gente consegue fazer. Claudinho, que aí é a emoção aquela da pessoa acertar o número. Ô, pessoal, gente, tanta gente querida que passou por aqui, né? Super obrigada. Meu pai, que participa de tudo. Obrigado, gente. Obrigado, Chico. Obrigado. Minha irmã, tchau. Tá aí. Felipe, obrigada, viu, pelo convite. Abração. Eu que agradeço. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau.